Oi gente, meu nome é Paula, eu faço parte do PIBID e a nossa videoaula de hoje é sobre a introdução à geometria plana. Bem, vamos lá. A geometria plana tem como base os conceitos de ponto, reta e plano. E esses elementos são essenciais para a construção e desenvolvimento dos conhecimentos geométricos. Ou seja, a aula de hoje é uma base para tudo aquilo que vocês aprenderão em geometria daqui para frente. Vamos começar pelo conceito de ponto. O ponto ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, qualquer uma, e ele pode ser representado como um pontinho mesmo. Já a reta, ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto e ela possui uma setinha de cada lado. O que isso representa? Isso representa que ela é infinita. Ela continua seguindo aí para os dois lados. Tanto para cá, tanto para cá. Assim como o plano. O plano ele é representado por uma letra do alfabeto grego. Geralmente o alfa, o beta, o gama são as mais comuns. E o plano também é infinito, gente, para todos os lados aqui. Bem, as relações entre esses conceitos. Nós podemos ver aqui, por exemplo, o ponto P sobre a reta R. Nós dizemos que o ponto P pertence à reta R. Quando nós temos uma reta R num plano alfa, a gente diz que a reta R está contida no plano alfa. E se nós temos um ponto P no plano alfa, nós dizemos que o ponto P pertence ao plano alfa. Se nós temos dois pontos distintos, a gente pode passar uma única reta entre os dois. Então, ó, quando nós temos dois pontos distintos, determinamos uma única reta que os contém. Numa reta, bem como num plano, há infinitos pontos. Como assim? Por exemplo, coloquei essa reta aqui com o ponto A e com o ponto B. Se eu quiser colocar um ponto C aqui, eu posso. Se eu quiser colocar um ponto D, eu posso. Se eu quiser colocar um ponto E, eu posso. Por que a gente diz que tem infinitos pontos em uma reta? A reta não é infinita, tanto para cá, tanto para lá? Então, quanto mais a gente aumentar a reta aí para um lado e para o outro, mais pontos a gente pode colocar, certo? Então, em uma reta, nós temos infinitos pontos. Bem como num plano. Então, no plano aí, como nós temos... Podemos aumentar aqui para todos os lados, né? Nós podemos colocar infinitos pontos, podemos ter infinitos pontos numa reta. E, por um único ponto, podem passar infinitas retas. O que isso significa? E se a gente passar uma reta vertical, uma horizontal, uma inclinada para o outro lado, a gente pode ir passando retas aqui, ó, no nosso ponto, infinitamente. Três pontos são colineares quando pertencem a uma mesma reta. O que são colineares? Co vem de companheiro, linear vem de linha, então são companheiros de linha, estão ali numa mesma linha, numa mesma reta. Então, se eles são colineares, eles pertencem a uma mesma reta. Três pontos distintos, não colineares, determinam um único plano. O que isso quer dizer? Se os três pontos não estão ali na mesma linha, eles determinam um plano. Aí eu liguei os pontos para vocês enxergarem, mas a gente pode tomar aqui como um plano. Ele vai para cá, ele vem para cá, ele vem para cá infinitamente, ok? Duas retas pertencentes ao mesmo plano são coplanares. Então, mais uma vez, coplanar, companheiras de plano. A reta R e a reta S aqui estão no plano alfa, logo elas são coplanares. Agora nós vamos entender os conceitos de segmento de reta e semirreta. Bem, o segmento de reta é a conexão entre dois pontos distintos A e B na reta R. Então, ó, vamos lá. Essa é a nossa reta R, ok? Então, eu vou colocar aqui um ponto A e aqui um ponto B. Esse espacinho aí da reta entre A e B, nós vamos chamar ele de segmento de reta. O segmento de reta AB
que a gente pode colocar assim, ó, AB, um traço em cima. Quer dizer que nós tínhamos uma reta, ela começa no A, termina no B. Já a semirreta é a união dos pontos com origem em A e no sentido para B, na reta R. Então, qual que é a diferença? Ó, no segmento de reta, nós temos um início e um final, correto? Já aqui, nós temos uma origem, que é o A, em direção a B. Então, ó, a gente inicia aqui no A, mas vai até o infinito, é em direção a B. Então, como é que a gente representa isso? Ó, A, B e uma setinha em cima para o lado que está indo. Então, tem início em A, né, origem em A, e segue em direção a B. Retas paralelas ou concorrentes. As retas paralelas, elas não possuem nenhum ponto em comum. Então, elas nunca se cruzam. Como, por exemplo, aqui, ó, RS ou RS. Por mais que você continue elas aqui infinitamente, elas nunca vão se encontrar, porque elas são paralelas. Já a reta concorrente possui um único ponto em comum. Então, olha só essas retas RS aqui. Elas têm o ponto P, elas se cruzam no ponto P. Então, elas são concorrentes. Ah, Paulo, para que a gente tem que saber essa quantidade de conceito? Porque na hora que a gente for passar por estudo das figuras geométricas, por exemplo, a característica de algumas figuras vai ser, tem lados paralelos, tem lados concorrentes. Então, por exemplo, aqui no quadrado, ó, nós temos dois lados paralelos, é uma característica. Mas temos também ali, ó, dois lados concorrentes entre si. Já no triângulo, todos os lados são concorrentes entre si. Então, se eu traçar aqui também, ó, concorrente com os dois. Além disso, nas figuras geométricas, a gente vai ter que saber o conceito de ângulo. Por quê? Porque olha o quadrado. O quadrado, ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Já o triângulo, a gente vai aprender sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Mas o que é ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem. Então, olha aqui. Aqui nós temos uma semirreta OB e aqui uma semirreta OA. Isso que se forma aqui entre elas, nós chamamos de ângulo. Nesse caso, o ângulo AOB. Aqui, ó. Tá, Paula, mas como é que a gente mede ângulo? A gente mede ângulo através do transferidor. Esse é um transferidor. Existem esses dois modelos, esse de 360 graus e esse de 180 graus. E aí a gente coloca uma semirreta aqui no zero e a outra semirreta, onde ela alcançar aqui, ela vai indicar pra gente quantos graus vai ter no nosso ângulo. Então, por exemplo, se fosse 90 graus, seria dessa forma, tá? Então, vamos lá. Podemos ter ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Eles possuem um lado em comum. Então, por exemplo, nessa figura aqui, nós temos o ângulo AOB. E nós temos o ângulo BOC. Esses dois ângulos aí são consecutivos. Por quê? Vocês conseguem enxergar que os dois ângulos têm o lado OB em comum? Então, ó, AOB, BOC, este lado em comum, logo eles são consecutivos. Mas a gente pode falar também, por exemplo, ó, AOC, de vermelho aí, tá vendo? AOC. E AOB também são consecutivos, porque eles têm o lado AO em comum. Então, aqui, ó, AOB, AOC. Os dois têm essa semirreta aqui em comum. Já os ângulos adjacentes, eles são consecutivos, mas eles não possuem pontos interiores em comum. Como assim? Olha só, AOB. Se eu colocar um pontinho aqui, ou aqui, ou aqui, ele pertence a este ângulo. BOC. Se eu colocar um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, ele pertence a este ângulo. Logo, se eu colocar um ponto aqui, ele só pertence ao BOC. Ele não pertence ao AOB. Então, eles não possuem pontos interiores em comum. Logo, eles são adjacentes. Mas olha aqui, se eu pegasse AOC, igual a gente pegou no outro lá, de vermelho aqui, ó,
e AOB, se eu colocar um pontinho aqui, ele está tanto dentro do AOC quanto dentro do AOB. Então, eles não são adjacentes, eles só são consecutivos. Combinado? Já os ângulos complementares são dois ângulos que a soma dá 90 graus. Então, por exemplo, aqui eu coloquei AOB, BOD. Vamos supor que AOB seja 30 graus e BOD seja 60 graus, por exemplo. 30 mais 60, 90 graus. Então, a soma de suas medidas vai ser igual a 90 graus, formando um ângulo reto. Combinado? Cujo símbolo é esse aí, tá? É um quadradinho com um pontinho no meio. Já os ângulos suplementares, a soma deles é igual a 180 graus. Então, por exemplo, AOB, que era 30, então BOE é igual a 150 graus, por exemplo. Então, eles formam 180 graus, que é um ângulo raso. Bem, falei aí ângulo reto, ângulo raso, o que é isso? Isso é a classificação. Se um ângulo tem 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Se ele tem 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. E os outros? Vamos lá. Se um ângulo está entre 0 e 90 graus, a gente vai chamar ele de ângulo agudo. Então, acompanha aqui comigo. Este ângulo aqui, ó, está entre 0 e 90 graus. Tá vendo? Então, ele é chamado de ângulo agudo. Já se ele estiver entre 90 e 180, que é o caso desse aqui, ó, a gente vai chamar ele de ângulo obtuso. Vamos lá. De tudo que a gente viu hoje, vamos fazer alguns exercícios de fixação. Então, vou ler com vocês pausam o vídeo, vê o que vocês acham, anota e depois vem comparar. Combinado? Suponha que cada rua do bairro ao lado é uma reta. Quais ruas são paralelas e quais são concorrentes? Vamos lá. Vamos marcar aqui a rua S e a rua T, a princípio. Deu uma travada aí, né? Não? Voltou. A rua S e a rua T, elas não têm nenhum ponto que elas se cruzam. Logo, a gente pode afirmar que elas são ruas paralelas, correto? E a rua U? A rua U também não tem nenhum cruzamento com a rua S. Então, vamos colocar que S também é paralela a U. Assim como a rua T, que também não cruza com a rua U. Então, vamos lá. T é paralela a U. Agora, vamos sumir com essas aí. Vamos ver outras. Rua A. A rua A não cruza em lugar nenhum com a rua B, não tem nenhum ponto em comum com a rua B. Então, elas são paralelas entre si, ok? Mas e se a gente volta com a setinha da rua S ali, o que acontece? Ela cruza com a setinha da rua A e com a da rua B. Logo, S é concorrente a A e é concorrente a B, pois elas têm pontos em comum, certo? Assim como a rua T. A rua T cruza com a rua A aqui e com a rua B aqui. Então, T é concorrente a A e T é concorrente a B. Se a gente colocar a rua U ali, mesmo caso. U é concorrente a A e U é concorrente a B. Agora vamos para os conceitos de ângulo suplementar e complementar. Então, façam as continhas e depois venham aqui conferir, ok? Então, ângulo complementar de 62 graus. Para o ângulo ser complementar, a soma dos dois tem que ser igual a 90 graus. Então, nós vamos descobrir o que a gente soma com 62 graus para dar um 90 graus. 90 menos 62, vamos ter a continha aqui embaixo. 2 para 0, 8, vai 1. 7 para 9, 2, 28 graus. Então, nós sabemos que o ângulo complementar de 62 é 28 graus. É um ângulo de 28 graus. Já o suplementar, então nós temos que a soma tem que ser 180 graus. Então, vamos lá. 180 menos 62, 2 para 0, 8, vai 1. 7 para 8, 1. 0 para 1, 1. 118 graus. Qual que é o ângulo complementar de 30? Eu até dei de exemplo ali em cima, então vamos lá.
ângulo complementar de 30 tem que somar 90. Então, vamos lá, 0 para 0, 0, 3 para 9, 6. 60 graus. Qual que é o suplementar de 120? Então, tem que chegar a 180 graus, que é 0 para 0, 0, 2 para 8, 6, 1 para 1, 0. 60 graus, o ângulo suplementar de 120 graus. Confere? Agora vamos à classificação dos ângulos. Vamos lá, pausa, escreve e vem conferir. Bem, vamos lá. O nosso primeiro ângulo. Nosso primeiro ângulo, ele está aqui entre 90 e 180 graus, certo? Então, nós chamamos ele de obtuso. Já esse daqui, já vem aqui com a marcaçãozinha pra gente. O que isso significa? Que esse ângulo tem 90 graus, então ele é um ângulo reto. Esse daqui, ó, tá entre 0 e 90 graus, ele é menor que 90 aqui. Então, ele é chamado de ângulo agudo. E esse daqui, também, né, menor que 90 graus, agudo. Esse grandão aqui tá entre 90 e 180 graus. Logo, ele é um ângulo obtuso. E essa reta aqui é o nosso ângulo raso, certo? Espero que todos os conceitos tenham ficado bem claros aí. Qualquer dúvida pode me procurar. Se cuidem, usem máscara e bons estudos para vocês, viu?